Muito bem, então nós estamos iniciando mais um encontro de formação e espero que essa formação colabore. Hoje, na verdade, seria mais interessante fazer um bate-papo, uma conversa sobre o que a CNBB tem proposto para nós, que é o tema Fraternidade e Educação. Todos os anos a CNBB propõe, desde 1964, a CNBB propõe uma reflexão sobre isso, sobre algum tema pertinente da sociedade, e nós vamos hoje conversar sobre isso um pouco, trazer um pouco a realidade, os motivos pelos quais a Igreja propõe para a Igreja do Brasil uma reflexão sobre esse assunto, e ao final nós podemos conversar. Então, tomara que esse bate-papo ajude você, e você possa também estar divulgando o nosso canal aqui da Paróquia Imaculada Conceição, de Uruana de Minas, e repassando para algum amigo, amiga, algum contato que você tiver, é sempre muito bom. Nós estamos criando uma rede de informações positivas. Acho que isso é muito interessante, e já falei sobre esse assunto algumas vezes. Então, desde 1964, nascendo junto com o Concílio Vaticano II, um concílio assim que mudou a igreja, mudou a fisionomia da igreja. A igreja permaneceu a mesma, obviamente, mas ela buscou dar uma nova dinâmica, uma nova ação pastoral a partir de 62, terminando em 65, e a igreja vem propondo a cada ano, desde 64, um tema chamado para ser refletido no período da quaresma, mas que possa se prolongar além quaresma, sobre algum assunto pertinente. Lembrando que cada vez mais acho que é uma questão sintomática o que nós estamos vivendo hoje. Tudo que a gente posta na internet ou escreve alguma coisa, antes mesmo das pessoas conhecerem o assunto, já emitem o seu posicionamento, já fazem suas críticas. Então, agora mesmo, grupos contestando a questão da igreja, falando sobre a igreja não teria que estar mexendo com um assunto como educação. Quaresma é tempo de falar de conversão, não sei. O que essas pessoas acabam pensando, como se a igreja fosse alienada. A igreja não é alienada, ela está situada no tempo, situada no espaço, e a conversão é um processo que se faz dentro da nossa realidade, ela não faz fora da realidade. Então, falar de conversão de quê? De quê? Então, desde 1964, até separei aqui os temas que, desde 64, a igreja vem refletindo, são sempre temas muito pertinentes, né? Por exemplo, nós temos aí a primeira campanha que ela nasceu no Rio Grande do Norte, ela nasce no Nordeste, e ela não nasceu assim no Brasil todo. Depois de um tempo é que ela vai ganhando um, um apoio, uma presença na igreja a nível de Brasil, mas não é assim desde sempre, né? Ela não é assim desde sempre. Bom, se eu tirar aqui pronto, tinha um ruído aqui, pronto. Então, o que acontece? O primeiro tema foi igreja em renovação. A igreja estava numa esperança muito grande. O Concílio Vaticano II modificou, ajudou a tornar a liturgia mais acessível das pessoas, o engajamento com as pastorais sociais,
o envolvimento das pessoas. Isso que nós estamos vivendo agora, no ano de 2022, que começou em 2021, com a Igreja Sinodal, que é a busca do envolvimento geral da Igreja, final de 65, aliás, no ano de 65, a grande esperança do Concílio Vaticano II era esse, desde 62, era envolver toda a comunidade. O primeiro tema da campanha da fraternidade foi exatamente isso, igreja em renovação. Todos, lembre-se, você também é igreja, todos somos igreja. Então, foi o primeiro, isso foi em 64, você também é igreja. Parecia que a igreja, e até hoje nós temos um resquício muito grande sobre isso, o pior de tudo não é ter essa percepção. Eu acredito que o pior de tudo é a gente acreditar nela, que a igreja é padre, diácono, bispo, papa, né? O problema é a gente acreditar. Então, quando nós falamos essa igreja, como se eu não fizesse parte da igreja. E muitas vezes tem toda a razão, porque em alguns momentos parece que a igreja, estrutura, é que acaba se tornando fisionomia, identidade. Então, nós acabamos pensando que é isso mesmo, né? Porque quem toma decisões, quem age, quem fala, e aí o povo? Onde está o povo? Então, a primeira campanha é isso, lembre-se, você também é igreja. Falamos de 65, paróquia em renovação, faça de sua paróquia uma comunidade de fé, culto e amor. Então, faça de sua paróquia. Então, foi sempre assim, temas muito relevantes, muito interessantes. 66, somos responsáveis uns pelos outros, e aí vai, né? 71, nós falamos aí sobre a reconciliação, depois vai continuar em 74, reconstruir a vida. Onde está o teu irmão? Foi a grande pergunta da campanha da Fraternidade 74. Depois, mais recente, vou pegar aqui mais recente, né? 83, aliás, 82, nós tivemos uma campanha específica, essa é a terceira campanha literalmente ligada ao tema da educação. Nós tivemos 82, vamos ter outra em 98, e agora, agora, 2022, mais um tema sobre educação. A de 82 era educação e fraternidade. Mudou agora, que é fraternidade e educação. E o lema era a verdade vos libertará. Esse era o tema, a verdade, o conhecimento, o envolvimento com a ciência, seja no âmbito da ciência, seja também no âmbito da palavra de Deus, conhecer a verdade, não ficar como o livro de Jó, 42, versículo 5, conhecer por ouvir dizer, mas ir até as fontes. Depois nós tivemos Fraternidade e Vida, 85, Pão para quem tem fome. Eu acredito que já começamos a lembrar um pouco sobre isso. 88 foi uma campanha da fraternidade assim, muito impactante, que foi a campanha da fraternidade sobre o negro, ouvir o clamor deste povo, que foi o lema. Depois, 90, sobre a mulher, o papel da mulher, a fraternidade à mulher, mulher e homem, imagem de Deus. 91, falamos sobre o trabalho. 92, eu já me envolvi bastante nessa campanha, que foi a campanha da fraternidade e Juventude, Juventude Caminho Aberto. Muitos de vocês, tenho certeza que se recordam dessa campanha da fraternidade, Juventude, Caminho Aberto. Fraternidade e moradia, onde moras? Foi outro tema, fraternidade dos excluídos, fraternidade política. Bom, 98, fraternidade e educação, a serviço da vida e da esperança. Não era qualquer educação. Já, se a verdade vos libertará, qual o meio pedagógico que nós iremos escolher para que a educação pudesse estar a serviço da vida e a serviço da esperança? E aí vai ter tudo a ver com aquilo que nós vamos construir
e vamos conversar hoje. Bom, eu queria só situar vocês os temas tão ricos sobre desempregados, sobre a questão ecumênica, a relação com as outras igrejas, a questão das drogas, dos povos indígenas, pessoas idosas, a relação com a água, Fraternidade Amazônia, Vida e Missão neste Chão, Defesa da Vida, que foi em 2008, falamos sobre segurança pública. Bom, deixa eu só terminar aqui. Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, uma campanha bem ecológica. Depois, a questão da superação da violência, políticas públicas, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, que foi 2021, e esse ano, Fraternidade e Educação. Por que eu estou situando vocês com relação a este ponto? Por que eu estou situando? Porque muitas pessoas vão nos ver pelo YouTube e tem grupos dizendo que a igreja não deve se mobilizar com esses temas que parece que não tem nada a ver com quaresma, parece que não tem nada a ver. Eu acredito que talvez falte conhecer um pouco a história. Não é hoje, nós vamos fazer já quase 60 anos que estamos nessa caminhada de campanhas de fraternidade. E agora as pessoas grupos resolveram criticar que a igreja falou mais de Covid do que de conversão nesse texto base, falou mais de problemas sociais relacionados à sociedade do que mesmo sobre o tema da quaresma. Pois bem, esse ano, o tema da nossa campanha da fraternidade é Fraternidade e Educação, e eu fico pensando assim, Jesus foi o grande pedagogo, ele, em todos os lugares, ele evangelizava, ele pregava. Se você quiser pegar, por exemplo, o Sermão da Montanha, que está em Mateus, capítulo 5, o Sermão da Planície, que é o capítulo 6º, capítulo 5º de Mateus e capítulo 6º é o Sermão da Planície, em Lucas. Nós vamos ver lá uma pedagogia educacional que envolve os pobres, os marginalizados, os que sofrem. E eu não consigo entender por que algumas pessoas se alienam a tal ponto de achar que nós não podemos, que a igreja não deve tratar de assuntos tão relevantes como o nosso, como as coisas que nós estamos vivendo. Jesus foi indagado sobre tudo, se devia ou não devolver o imposto a César. Jesus tratou sobre a questão da justiça social, sede misericordiosos, né? Como vosso Pai Celestial é misericordioso. Eu parei aqui um pouquinho, que estava lendo que a Adriana está escrevendo. É verdade, Adriana, porque... Então, qual seria a missão da igreja? Porque a igreja é um caminho que nos aproxima de Deus, mas ela tem que nos aproximar primeiro dos irmãos. A campanha vai falar sobre a questão do amor. O amor era exatamente a escola de vida de Jesus Cristo. Então, e é bíblico, né? O lema que foi escolhido é um lema bíblico, está aí no livro de Provérbios, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, assim, é isso mesmo que a Adriana disse. Se não puder falar da realidade social, se ela não puder colocar os pés no chão, ela vai falar de quê? Ela vai pregar para quem? Os anjos se converterem, talvez? Não sei. Então, nós precisamos de ser uma igreja comprometida, endereçada aos irmãos, endereçada à eternidade. O lema desse ano é fraternidade. Aliás, o tema é fraternidade e educação, e o lema é fala com sabedoria, ensina com amor.
Olha que coisa maravilhosa, fala com sabedoria. É exatamente num tempo em que há muito conhecimento. Acredito que nunca na história se soube tanto. Hoje as pessoas sabem sabe sobre quase tudo, eles sabem um pouco. Você fala de direito, as pessoas sabem. Antigamente era o advogado que dizia, hoje não. Você tem um funcionário, ele sabe os direitos dele, pelo menos assim, em tese, pelo menos aquele que interessa né, para ele, ele sabe. Se você fala de biologia, muita gente sabe, matemática sabe, você fala de assuntos diversos, por exemplo, na década de 40, teve gente no Brasil que não soube que o mundo tinha passado por uma Primeira Guerra Mundial e que tinha passado por uma Segunda Guerra Mundial. Teve gente no Brasil que não soube disso durante a guerra. Hoje nós temos um acompanhamento em tempo real do que está acontecendo com a Rússia, a Ucrânia, Irã, Iraque, a guerra do Kuwait, do Golfo. Então, isso, assim, a Covid, quando começou na China, nós sabemos onde começou, quantos que já tinham sido mortos por lá, para onde que se espalhou. Então, assim, hoje o número de informações é muito amplo. Só que o que a igreja nos propõe, por que falar desse assunto? Exatamente porque será se nós estamos falando com sabedoria e estamos ensinando com amor? Que é a escola de Jesus Cristo, que é ensinar realmente com amor. Então, será se nós não estamos confundindo processo educacional com processo de conhecimento? Hoje as pessoas estão fatigadas, é uma fadiga muito grande de conhecimento. Redes sociais, as pessoas estão cansadas. Um dos sintomas da ansiedade é a permanência com o celular na mão. O tempo todo as pessoas têm que ficar com o tal do celular, que é hoje na escola. Que é um dos sintomas muito sério da ansiedade. É um sintoma. É um dos sintomas para fazer o diagnóstico, né? Então, se você vê pessoas o tempo todo, ou se quantas vezes você pega esses celulares, eles conseguem falar quanto tempo que você tem usado o celular por dia. Você vai ficar horrorizado o quanto que as pessoas ficam online por dia. Né? Ao final do dia, tem como você verificar o status, quanto tempo que você ficou online, seja pesquisando alguma coisa, seja no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, ou qualquer outra rede, ou a trabalho, seja o que for, mas as pessoas, elas, por exemplo, no intervalo de uma novela, de um filme, de um jogo de futebol, as pessoas estão acompanhando o tempo todo ali com o celular. Então, é um número de informação assim cada vez mais degradante. Então, assim, não confundir conhecimento com educação. Nem todo conhecimento, o conhecimento, a sabedoria, desculpa, a sabedoria, ela nos propõe sabor, gosto, gozo da própria vida. Enquanto o conhecimento, o excesso, ela vai nos provocando, só o conhecimento pelo conhecimento, ela causa exaustão, cansaço físico e emocional. E possivelmente também espiritual, um cansaço muito grande, as pessoas confundindo isso. E ensinar com amor, que é a segunda parte do lema, vai nos ajudar a entrar na escola pedagógica de Jesus Cristo. O Karl Rahner, ele fala que a metodologia, o modo como Jesus anunciava e pregava, era por meio do amor. Então, o amor é o modo como ele transmitia Deus para as pessoas.
O próprio Evangelho de João fala sobre isso também. O amor é exatamente aquilo que é a base, é a essência da vida de Jesus Cristo. Nós temos hoje um paradigma entre inteligência e sabedoria. O que é inteligência? A inteligência é uma coisa muito boa, né? A inteligência é uma coisa muito boa. A inteligência, ela nos ajuda a entender o discurso. Eu estou falando, você está me entendendo, você é inteligente. Você fala e eu entendo. Então, isso é inteligência. Mas sabedoria é muito mais do que inteligência. A sabedoria é muito mais do que entender, compreender, ela alimenta a alma e o coração da gente. Então, a sabedoria é o que está propondo esse ano na campanha da fraternidade. Bom, por que esse tema é tão relevante? Veja bem, nesses últimos 2 anos, nós tivemos aí parece que nós paramos tudo, mas, na verdade, não é assim. Paramos mais ou menos algumas coisas, mas o trabalho interno, doméstico, levar o serviço para dentro de casa, a cabeça virou a mil, tantas tarefas ao mesmo tempo, ter que conciliar as atividades domésticas, no mesmo tempo, no mesmo espaço, a atividade profissional. Muitas pessoas passaram por isso. Só para vocês situarem um pouquinho, na década de 80, quando começava o telejornal, primeiro que as televisões, ela não se importava muito era a questão da telenovela, entretenimento e assim por diante. Mas quando começava um telejornal, as pessoas desligavam a televisão. Elas aproveitavam e iam conversar. Mas fruto dessa nova geração, desse novo tempo, e a pandemia ajudou muito nisso, pode observar, todos os canais abertos têm telejornal, e vários horários por dia. E nós queremos saber o que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, o que está acontecendo na Palestina, o que está acontecendo em Unai, Arinos Buritis, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Queremos saber o que está acontecendo na igreja, acontecendo no campo político, na economia, na saúde, e assim virou desculpa falar isso, mas virou um inferno de informações. Um inferno, assim, muitas pessoas exaustas e viciadas. Não estou dizendo que precisamos nos tornar alienados, jamais é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, saber filtrar o que você quer saber, se aquela informação, muitas vezes cheia de ideologias, passando ideias falsas com características de serem verdadeiras. Então, a gente compra o discurso do outro ou repudia o discurso do outro sem mesmo conhecer. Então, se você é partidário de uma coisa, aquilo é falado, e se aquele que está falando é partidário seu, você nem verifica, nem busca compreender internamente, que é o processo de alimentar a alma e o coração. Você já emite, já disse que está falando errado, não é capaz de ver por trás do discurso. Então, nós percebemos que, antes mesmo desse período, e eu acho que é muito salutar dizer isso, antes mesmo desses 2 anos, 2020, março de 2020 e 2021, até nós achávamos que, engraçado, em 2020, no mês de junho, julho, já falava-se de um novo normal, acreditava-se que a pandemia iria acabar em questão de dias, ou, né, no máximo mês, e já estamos arrastando aí há 2 anos com a pandemia, todo mundo cansado até de falar esse nome. Então, nós estamos pegando aí uma época de muito cansaço físico,
psicológico, intelectual sobre o assunto. Mas veja bem, o que estava acontecendo antes? O que estava acontecendo antes da pandemia? Um processo de agitação social muito grande. As pessoas, um corre-corre muito grande, muito trabalho, saindo cedo de casa, chegando tarde em casa, passando a semana toda fora de casa, escola com muitos trabalhos. Então, assim, o mundo já estava num processo de agitação. De 2020 para cá, apenas mudou o local dessa agitação, que, no meu entendimento, piorou, porque nós tivemos que continuar trabalhando, tivemos que continuar dando aula, tivemos que reinventar algumas coisas, utilizar as plataformas, as novas tecnologias. Mas o que isso aconteceu, proporcionou? Uma agitação interna muito grande. Pessoas extremamente agitadas, consultórios cheios, né? Consultórios muito lotados. Assim, da noite para o dia, quem trabalhou, como eu, com consultório, vimos assim lotar e a agenda não ter mais espaço, porque a agitação interna, a movimentação, a fadiga estava realmente tomando conta das pessoas. Na verdade, ainda está tomando conta de muitas pessoas. Então, deu uma sensação, esse período que nós estamos vivendo, até um professor da universidade do Rio Grande do Sul, ele dizia o seguinte, que nós estamos vivendo uma grande panela de pressão, movido por 3 fatores: uma agitação social, um prolongamento de um estado de crise, que é muito forte. Parece que a gente está muito insatisfeito, né, gente? Assim, a gente está muito insatisfeito, parece que está faltando, tem um vazio dentro da gente. Eu falo isso por mim, falo isso pelas pessoas que eu escuto como padre, e também no consultório, como psicanalista, também escutava muito isso, esse vazio existencial muito grande. E aí, o que aconteceu? Juntando isso, esse agito social, né, essa agitação social, esse prolongamento de um estado de crise. E aí veio aquilo que é muito próprio do ser humano, isso não é de hoje, mas nesses últimos 2 anos foi muito forte. A busca imediatista de solução. Queremos resolver as coisas o mais rápido possível, da melhor forma possível, sem deixar efeitos negativos algum. Então, nós queremos resolver. Então, as pessoas se tornaram imediatistas, mais do que eram antes, né? É importante falar que essa agitação social, esse corre-corre, essa vida agitada do ser humano, ela não é igual à transformação social. Pelo contrário, eu agito, quer dizer, eu busco um monte de informações, de muitos conhecimentos, mas que pouco transformam o social. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Eu sei quais são os efeitos dos gases poluentes, sei o que faz danos ao meio ambiente, eu sei como nunca soube antes, mas eu continuo, não há uma transformação social. Então, eu sei leis, mas o descumprimento é cada vez maior. Então, eu vou descumprindo a lei. Então, quer dizer que está tendo o quê? Um conhecimento, mas com pouca transformação social. Parece que esse conhecimento não está transformando, não está levando, não está alimentando a alma, não está alimentando o coração do ser humano. Então, tudo é muito rápido, é interessante, né? Que nesse período agora que nós estamos vivendo aí da pós, eu posso dizer quase pós-pandemia,
porque nós vamos ter que conviver com esse vírus por muito tempo, mas uma coisa interessante é que está todo mundo conectado, né? Todo mundo conectado. Dificilmente você vê alguém que não tem... são poucas, ainda existe no Brasil, pessoas que não têm acesso à internet, mas todo mundo está conectada, não é? Conectada não é só ter internet, tem redes sociais, tem e-mail, tem tantas formas de se conectar com o mundo fictício, assim, parece que é fictício, né? Parece que não é real. Então está todo mundo conectado, mas pouco relacionados. As relações sociais estão cada vez mais fracas. Então, a gente chama de pessoas hiperconectadas, mas alimentados por uma cultura imediatista. Isso é muito preocupante, porque elas estão conectadas o tempo todo. Quantos amigos você tem no seu Instagram? Quantas pessoas você tem? Quantas pessoas te seguem? Parece que isso é mais importante, o número é mais importante do que ter uma boa relação com alguém, né? Falta uma conectividade relacional, ela é apenas virtual. Então, tenho amigos que você nem sabe quem são. E aí vai só aumentando o quê? A fadiga. E aí eu até chamo de fadiga pandêmica. A pandemia criou uma fadiga, a gente já não aguenta mais ouvir, né? Mas é só essa fadiga que existe ou tem outras fadigas? Tem muitas outras fadigas. Por exemplo, uma fadiga cidadã. O que é essa fadiga cidadã? As pessoas não querem. Nossa, esse ano é ano eleitoral, eu não quero nem falar de política, não consigo mais ouvir sobre isso, né? E aí vamos passando, mudando o nosso modo de lidar com a realidade, que é, ao mesmo tempo, eu sei de tudo e, ao mesmo tempo, eu quero me alienar dessas coisas todas. Então, esses últimos anos, uma troca muito grande de paradigmas. Por exemplo, antigamente, uma pessoa que tinha uma causa social, dizia-se que ele era militante daquela causa. Então, ele é militante, né? Ele milita naquilo, então ele tem uma educação, ele se educa para aquilo, ele se comporta diferente para aquilo. Depois, essa palavra mudou o nome de militância para ativistas. Não, fulano é ativista. É interessante. Depois ela saiu de ativista recentemente, no início do século XXI, passou para outro nome, manifestantes, né? Manifestantes. Então, saiu da militância, passou para o ativismo e depois caímos aí na manifestação. E agora é a cultura do like ou do dislike, né? Então, quer dizer, quanto menos envolvimento, melhor. Não gostei, dislike, ou um like aí, põe um joinha aí no YouTube aí, beleza. Então ficou isso. E as pessoas vão achando que esta é a forma de participar socialmente. E agora, por que vem a campanha da fraternidade? Como reelaborar a educação nesse cenário? Nesse cenário que eu acabei de dizer, um cenário de agitação, de prolongamento de um estado de crise, de uma busca imediatista de solução, estou só recebendo mais gente aqui na sala, onde tudo é muito rápido, onde a conexão ficou no lugar da relação social, onde o conhecimento ficou no lugar da sabedoria. Então, conhecer, saber, e aí entra a nossa campanha da fraternidade. Aí até uma pergunta que eu comento, né, que eu comento com vocês é exatamente o seguinte: hoje nós produzimos muitos conhecimentos. Gente, entra no YouTube, qualquer assunto que você colocar, ou qualquer outro no Google, qualquer outro,
qualquer assunto você consegue encontrar. Todo mundo está produzindo opinião sobre tudo, né? Livros, todo mundo publica. Hoje, qualquer pessoa pode publicar. E eu acho que é muito legal isso, é muito importante. Mas parece que é assim, né? Aí, Esse também, conhecimento, segura. Isso. esse conhecimento, realmente, ele está produzindo o quê? O que esse número de conhecimento está produzindo? Só para poder parar um pouquinho e dizer assim, olha, não estou sendo contrário, antagônico à questão do conhecimento. Eu mesmo trabalhei na educação 21 anos, então não estou contrário a isso, mas eu estou questionando onde estão os valores. Esse conhecimento está levando as pessoas a quê? Quando eu fiz mestrado, a minha preocupação era o que eu vou deixar para a humanidade com o meu escrito? Quando eu publico artigos, a minha preocupação tem tantos temas que dá para se escrever, mas eu vou produzir o que com isso? Eu vou deixar conhecimento para quê? Para transformar o outro, para criar relações ou para conectar apenas pessoas às minhas produções, né? Às minhas vaidades pessoais. Bom, aí cai de cheio a nossa campanha da fraternidade, fala com sabedoria, ensina com amor. E é tempo de conversão, é tempo de chamar os professores, envolver os protagonistas da educação, professores, alunos, pais, a sociedade de modo geral. É um tema provocativo para criar uma conversão de pensamento, de sentimento e de atitudes. Então, a ideia é sobre a questão da educação, sobre a questão do falar com sabedoria, como que, da noite para o dia, voltando às redes sociais, uma pessoa ela pode derrubar, para vocês terem ideia, uma fala derruba a bolsa, uma fala derruba a bolsa. O ministro da Economia fala uma coisa, a bolsa despenca ou sobe, né? Uma pessoa fala uma coisa, ela tinha, da noite para o dia, ela passa a ter milhões de seguidores nas redes sociais. Então, será se estamos falando com sabedoria? O nosso conteúdo é um conteúdo de sabor ou é um conteúdo só de conhecimento? E se a nossa escola família, se a nossa escola igreja, se a nossa escola institucional lá, o ensino fundamental, médio, superior, o de pós-graduação, seja lato ou stricto sensu, se ela está realmente provocando uma relação de amor. Se estamos entrando nessa escola de Jesus. Então, é um tema provocativo, a educação, que vai nos provocar a ter uma outra reflexão sobre a educação e a rezar. Quando eu fazia o curso de Direito, tinha um professor que, antes da aula, sempre ele pegava um texto bíblico, ou às vezes ele rezava um Pai Nosso, ou às vezes ele pedia alguém que pudesse fazer alguma coisa. Era questão de 2 minutos. E ele era muito piedoso, ele ficava na sala de aula, no intervalo, e ele levava uns livros de oração e ele queria fazer isso. Foi chamado pela direção da faculdade, por quê? Porque alguns alunos, isso já há algum tempo, foram dizer para ele, para a direção, que ele não tinha direito de fazer nenhuma oração. Aí você vai dizer, o Estado é laico. O Estado é laico no sentido de que ela não tem uma religião oficial. Mas não quer dizer, a própria Constituição, lá no preâmbulo, ela fala sobre Deus.
é nos garantido o direito de professar a nossa fé. E nós estamos perdendo a oportunidade de professar a fé, não uma fé só católica, é uma fé da igreja A, B, C ou D, mas uma fé cristã. Trazer valores para a sala de aula, valores cristãos, valores que mudam, né? Mas o que a gente tem visto é exatamente o contrário. Não poder fazer isso, autoridades políticas do nosso país tem tido cada vez mais um descaso com a educação. Quem trabalha na educação sabe o que eu estou falando, né? Parece que um país que não tem educação, o país não vai para frente. Então, corta-se fundos da educação, retira-se a atualização do salário dos servidores. Nunca na história também tinha acontecido algo assim tão forte. Tantos pesquisadores foram embora do nosso país porque cortaram as verbas, né, das bolsas de pesquisas do nosso país. Então, como é bom falar com sabedoria. Diante desse cenário tão doloroso, tão perturbador, falar com sabedoria. Ao contrário de falas que provocam agressões. Então, falar com sabedoria é o oposto da fala agressiva. Tem um amigo que ele tem uma rede social e ele posta uma questão política de um lado, A ou B, aí, não importa isso, né? Às vezes, eu entro só para ver como que as pessoas são agressivas. Deixa o outro pensar do jeito que você não é obrigado a concordar com o pensamento, mas você é obrigado a respeitar o ser humano. Quem fala com sabedoria tem o dever de respeitar o ser humano, mas agride, são agressões assim tão fortes, né? Seja do lado A, seja do lado B. Não estou dizendo que é o lado A que é agressivo, o lado B que é agressivo. Não, se você discorda, como que eu vejo comentários tão dolorosos, eu vejo realmente o crucifica, né? Ainda voltando. Não matando só o pecado, mas matando a pessoa também. Bom, então, tem grupos que fazem essa polêmica porque não conhecem ainda o texto base da campanha da fraternidade. Eu vou até dizer, não conhece a história da campanha da fraternidade. Bom, eu quero agora apresentar um pouquinho o conteúdo da campanha da fraternidade para nós e vai ser muito legal. Bom, gente, tem 40 anos, né, que a primeira vez a campanha da fraternidade trouxe o tema da educação. A verdade vos libertará. E tem 24 anos que trouxe novamente esse tema, que era fraternidade e educação, né? É a terceira vez. Isso é baseado, impulsionado nessa campanha da fraternidade, exatamente pelo Pacto Educativo, que é proposto pelo Papa Francisco, o Pacto Educativo Global. Depois vocês podem pesquisar um pouco sobre esse assunto. O Papa Francisco tem proposto muitas ideias interessantes, por exemplo, a economia de Francisco, esse pacto educativo global que o Papa está propondo, tanto na economia, nas relações pessoais, a relação com a ecologia. Então, é muito interessante. Então, essa campanha está em alinhamento com a Igreja Universal. A Igreja do Brasil não está isolada, né? E o que está se propondo nessa campanha da fraternidade? Criar uma aliança entre escola, família e sociedade. Criar uma aliança. Não fazer uma educação delegativa,
de delegação, eu delego para o outro que é obrigado a fazer, o outro que tem que fazer. E aí, infelizmente, né, na igreja, por exemplo, eu já escutei pessoas que me procuram dizendo assim, a catequese do senhor não está boa. Por que que não está boa? Porque a catequese do senhor, meu filho até hoje não sabe fazer o nome do Pai, não sabe rezar o Pai Nosso. É sempre delegando para o outro, né? Quer dizer, aquilo que era princípio que a família devia estar envolvida. Nisso, a pandemia nos ajudou. Os professores mudaram os atores da educação também tiveram que voltar, e muitos pais estavam loucos para voltar aí às aulas, porque não estava aguentando ficar com os meninos, ter que ensinar dentro de casa, né? Não estava aguentando mais essa turminha. Então, essa aliança entre escola, entre a família também é responsável pela educação, e a sociedade ela está envolvida, ela está imbricada nesse processo, né? E o que o Papa Francisco, e o que com esse pacto educativo global, e com essa economia de Francisco, e a campanha da fraternidade ela quer colocar no centro o desenvolvimento integral e a proteção da casa comum. Quer dizer, proteção, o desenvolvimento integral do ser humano. Então, o homem, ele é inteligência, mas ele é relação, ele é afeto, ele é espírito, é o homem como um todo, e a proteção da casa comum. E aí muita gente fala, o que a igreja tem a ver com ecologia? Tem tudo a ver, né? Se nós não buscarmos isso. Qual que é o objetivo da campanha da fraternidade? O objetivo, primeira coisa, é promover diálogos. A igreja não quer impor um conhecimento sobre fraternidade e educação. Ela está buscando no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 26, com esse lema, fala com sabedoria, ensina com amor, criar diálogos, tanto onde que eu falava agora mesmo, na escola, na família e na sociedade. Então, criar diálogos, mas não é um diálogo qualquer, é a luz da fé cristã, é a luz da nossa fé, é a igreja que está propondo esse pensamento, mas em favor de um humanismo integral e também solidário, não seja um humanismo voltado para o egocentrismo, né, da valorização apenas das vontades individuais, mas também das coletivas. Então, os objetivos específicos dessa campanha da fraternidade e educação primeiro, trazer um pouco da primeira fala, que foi o que é que nós estamos vivendo atualmente? Vivemos um mundo que faz vacina, mas não faz vacinação. Ainda bem que depois entrou nesse processo. Então, quer dizer, faz conteúdo, mas não sabe como usar o conteúdo. E aí fica... produz livros, conhecimentos, mas não transforma a vida da pessoa. Conexão, muitas conexões, mas com poucas relações. Então, primeiro é trazer esse contexto, que é esse ver como que nós estamos vivenciando a cultura atual. Identificar, verificar o impacto dessas políticas públicas. Quais são as políticas públicas que têm proporcionado ao mundo, ao povo brasileiro, uma educação que trabalhe o ser humano dentro de valores, né? Ou não tem valores, ou não se pode mais falar de valores no meio educacional. Outra coisa, pensar o papel da família. A campanha da fraternidade, ela quer pensar o papel da família, o papel da comunidade de fé, da sociedade, pensar o processo educativo, como tudo isso pode colaborar com os educadores, com as instituições de ensino, com as faculdades, com as escolas, com as creches, com todo o ambiente,
com as catequeses. Então, como que a família, a comunidade de fé, a sociedade, ela pode se envolver melhor no processo educativo, em colaboração com os educadores e com as instituições. Então, ela procura incentivar propostas educativas, enraizadas no Evangelho. Então, para quem fica criticando a campanha da fraternidade, então ela pega fraternidade e educação, mas ela quer trazer uma proposta que seja enraizada no Evangelho, que promova a dignidade humana, a experiência com Deus, com o transcendente, com o poder superior, com a cultura, com cuidado com a casa comum, com a ecologia, pessoas conscientes, sábias, não só conhecedoras. Promover a educação comprometida com novas formas de economia. Eu estou estudando bastante sobre a economia de Francisco. Eu quero depois ter um dia de reflexão sobre os princípios da economia de Francisco e Clara, que é muito interessante, né? Sair desse mundo que é só do capital, o que eu vou ter. É interessante que nos primeiros anos da nossa vida, até os 40 anos, nós pensamos que nós vamos ter. Na segunda parte, depois dos 40, é sábio aquele que pensa o que ele pode dispor, abrir mão. Ele não precisa mais de tanta coisa, ele não precisa de tanto ter, né? Ele precisa de outras coisas que realmente provoquem sentido na sua vida. Então, como vocês estão vendo, a educação não é um ato isolado. É um ato que está envolvido com a fé, que tem que envolver educadores, que tem que envolver educandos, tem que envolver valores. Então, é preciso, até o texto base da campanha da fraternidade, lá na apresentação do texto base, ela traz assim um provérbio de origem africana. É preciso uma aldeia para se educar uma criança. Não se educa uma criança sozinho. É preciso uma aldeia. E é interessante isso porque tem uma tribo de origem Zulu na África que eles fazem um processo muito interessante. Quando uma pessoa erra, né, aliás, toda pessoa que nasce, ela ganha uma música só para ela. Então, ganha uma música. E aí, quando ela nasce, naquele momento que a mãe está se preparando para fazer o parto, umas mulheres vão para um determinado local e faz uma música para aquela criança. Então, quando encontra aquela criança, canta a música dela. Canta a música dela. Imagina, aquela criança tem uma música só para ela. Então, essa música vai ser cantada em várias etapas da vida. Quando ela faz ali seus 5 anos, não sei, e assim vai. Quando ela tem os ritos de passagem da puberdade, né, já passando para a adolescência, canta-se a música. Mas é interessante que, quando a pessoa erra, eles colocam a pessoa no centro e canta a música dela, como se lembrasse: você foi muito esperado pela sua aldeia, pelo seu grupo, e canta a música dela. E só depois dela não, depois que erra e ela não aprender, ela pode ser punida ou até expulsa da aldeia, mas sempre recordando a esta pessoa a essência dela. Por isso que traz esse provérbio de origem africano: preciso uma aldeia para educar uma criança, não se faz esse processo sozinho. Bom, a realidade atual da educação, hoje, posso dizer assim, que ela nos interpela. Interpela em quê? Ela nos comove, promove, ela nos ensina, ela nos orienta a uma mudança de mentalidade, né? Uma reorientação da vida, uma revisão das atitudes, de nossas atitudes, e ela nos aponta um caminho que possa promover o desenvolvimento integral do ser humano e a formação da vida fraterna
para a cidadania. Então, quer dizer, sem educação, o que está em risco é a própria vida. Veja bem, as relações que não passa por esse processo educacional, que é muito diferente de conhecimento, ela cria relações frágeis, egocêntricas, distantes, não dialogadas, impositivas ou impostoras, ideias. Até tem um ditado popular que pessoas inteligentes falam de ideias, pessoas não inteligentes falam de pessoas, né? Então, atingem o ser humano de um modo geral. Então, o que é preciso é valorizar a vida, não atingir pessoas. Ter direito, claro, obviamente, de expor suas ideias, seus pensamentos, mas, sobretudo, com cuidado com a vida e com a fraternidade, conforme está aí no número 6 da campanha da fraternidade. Então, a campanha da fraternidade, ela tem 3 momentos. Antes era ver, julgar e agir. Agora nós vamos ver que, até em sintonia com o sínodo, primeiro, a primeira dinâmica é o escutar. Ela quer escutar as pessoas, os agentes envolvidos com a educação, os protagonistas, a família, a escola, a sociedade, né? E ouvi-los. Qual é a dificuldade que está tendo? Construir o novo, sobretudo a cultura do encontro, porque senão vamos ficar muito na cultura da conexão e não na cultura da relação. O ser humano é um ser social, já dizia Aristóteles muitos e muitos anos atrás, né? Ele já dizia que nós somos um ser social. E aí, só que muita gente está achando que ser social é ser conectado e está criando, acho que é muito mais forte a questão do ser relacional, talvez hoje está muito mais forte. Aí você vai dizer assim, padre, mas hoje, século XXI, o meio de relacionar é que você está atrasado, você é do século passado, você é do milênio passado, você ainda é do segundo milênio, nós estamos no terceiro milênio. Hoje o jeito é esse. Olha, o jeito é esse, mas é por isso que está criando tanto vazio. Esse jeito de conexão que está criando cada vez mais dispendioso, muito caro para o ser humano. Bom, e essa educação, ela quer refletir também sobre o próprio processo religioso, o ensinamento religioso nas escolas. Como que está acontecendo isso? Ouvir esses agentes e esses atores. Então, primeiro é escutar, depois é discernir, né? Elementos primordiais para educar na fé e educar para o diálogo, coisa que a gente tem tido um pouco de dificuldade. As estruturas têm que ser mais dialogais, seja a estrutura da igreja, seja a estrutura da escola, seja a estrutura da catequese, a estrutura familiar. Hoje a base é o diálogo. Então, é educar na fé e educar para o diálogo. Talvez seja isso, é discernir nesse caminho. E encontrar em Jesus Cristo o mestre, o educador, que forma novos discípulos e missionários. Então, todos nós somos protagonistas desse ensinamento novo. Então, se o primeiro passo é escutar, o segundo é discernir. E não se vai se discernir somente com a inteligência. Veja bem o que a campanha da fraternidade está nos propondo. É fazer esse discernimento por meio da educação. Né? Falar com sabedoria e ensinar com amor. Só vamos conseguir tomar atitudes a partir desse processo que passa pela fala com sabedoria e com o ensino com amor. Na verdade, criar um projeto
de vida como fonte para uma nova sociedade. Mas, primeiro, eu tenho que acreditar que é possível ter uma nova sociedade. Uma sociedade que não seja tão isolada. Estamos todos juntos, mas cada um no seu mundo. O problema é como se eu não sentisse a compaixão que é tão falada nos evangelhos, parece que não é mais assim, eu não sinto a dor do outro. Eu me recordo de um fato em que tinha uma turma de alunos, era uma turma que os professores tinham muita dificuldade de dar aula, de ministrar aula. Era muito difícil dar aula naquela turma, era uma turma muito grande, muito barulhenta, desmotivada, e um dia eu peguei aquela música do Roberto Carlos, Como Vai Você, e levei o violão para a sala de aula, e era o meu dia de dar aula naquela turma, então eu entreguei a folha com a letra para todo mundo, eles ficaram assim sem entender, uns e outros já conheciam a música, eu peguei o violão e comecei a cantar. Eu comecei a tocar a música, Como Vai Você? Eu preciso saber da sua vida. E eu fui cantando aquilo ali, de imediato eu me surpreendi, porque algumas pessoas já emocionaram, assim, de cara. E aí eu pedi que ele fizesse a dinâmica. Eu pensei que isso ia gastar uns 20 minutos apenas, e eu pedi que eles procurassem alguém da sala que eles tivessem confiança de 2 a 2, de 3 a 3, de 4 a 4, como eles se sentissem à vontade. E falasse um pouquinho, respondesse essa pergunta, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Então, a primeira coisa é ter essa escuta autêntica, não escuta já com respostas. Eu me surpreendi. Gastamos 4 horários, ali tinha gente sofrendo dificuldade de pagar a faculdade, que estava pensando como fazer, pessoas passando necessidade financeira, tinha pessoa com o ex-marido vigiando na porta da faculdade para matá-la todos os dias. Então, assim, e às vezes a gente não para, só joga conteúdo, muito conteúdo, e não sabe o que está acontecendo na vida do outro. Então, quando é um projeto de vida como fonte para uma nova sociedade, é uma sociedade fraterna, falar com sabedoria em todos os cantos, não só na educação, na sala de aula, desculpa, melhor dizendo, na sala de aula, mas em todos os aspectos, na relação marido e mulher, na relação com a igreja, na relação com as pastorais, na relação social, na relação com o trabalho, falar com sabedoria, não destruir as pessoas e ensinar com amor. Tudo que se ensina com amor, o outro aprende. O outro agir é acreditar no pacto educativo global proposto pelo Papa Francisco. É possível viver longe de tanto ativismo em busca de capital, de conhecimento, de posse, de ter as coisas. Educar para o novo humanismo, colocar o humano na sua relação, tirar o humano da periferia. O humano não vale pelo que ele produz, ele já vale por si mesmo. Educar é iniciar processos novos, permitir o novo, que ultrapasse a questão só do conteúdo em sala de aula, mas criar relações, né? E também avaliar o processo com a própria educação. Então, portanto, educar é um ato de esperança no ser humano. Com esse lema, então, de Provérbios 31, versículo 26, falar com sabedoria e ensinar com amor vai ser um ato de grande esperança para um ser humano muito agitado, que tem sofrido bastante, que tem passado por muitas dores, que tem
carregado muitas angústias. Veja bem, mês de setembro, eu até falei, fiz umas lives sobre suicídio. Muitas pessoas, eu acho até sintomático, quantas pessoas cometendo suicídio, quantas pessoas com nó na garganta, né? Quantas pessoas com nó na garganta e literalmente colocam a corda, né? Para não deixar toda a angústia, todo o sofrimento sair. É preciso não provocar mais angústia no ser humano, aliviar a existência do ser humano. É bom viver, é preciso escutar com amor, sem julgar, sem condenar. É preciso criar um ambiente favorável para essa fala com sabedoria e para essa escuta com amor, para esse ensinar com amor. Então, o que eu peço a Deus é isso, que o Senhor possa nos ajudar a criar um mundo novo. E o objetivo dessa fala não é passar o conteúdo em si do texto base da campanha da fraternidade, mas eu quis mostrar o chão da campanha da fraternidade. Tem um sentido falar sobre fraternidade e educação, mas é pensarmos sobre esse processo que precisamos tanto, mas tanto mesmo, de reconstruir esse processo educativo que leve a um pacto social entre a família, a escola e a sociedade, um pacto global, na verdade, que provoque sentido na vida do ser humano. Eu me recordo, desculpa fazer esse retorno ao passado, mas eu me recordo quando eu estudava, eu fiz ensino fundamental com pessoas que não tinham concluído o ensino fundamental. Eu estudei o ensino médio com pessoas que só tinham ensino médio. Eu fiz curso superior com pessoas que só tinham o curso superior, não tinha nenhuma pós-graduação. E hoje nós encontramos pessoas que têm 4, 5, 6 cursos superiores, várias pós, lato sensu, estrito sensu, mestrado, doutorado, e ainda se sente no vazio. O que está acontecendo com a nossa educação que não está atraindo as pessoas para o verdadeiro sentido da vida? E só para o conhecimento, conhece, mas não provoca sentido na vida. Então, que Deus nos abençoe, que esse tema da campanha da fraternidade, fraternidade e educação, com esse lema, que é tão assim, tão forte, né? Que é tão assim antigo e ao mesmo tempo ele é tão atual. Falar com sabedoria e ensinar com amor aconteça na sua casa, aconteça na catequese, aconteça no seu trabalho, aconteça na sala de aula, aconteça nas suas relações pessoais. Talvez, quem sabe, não vou dizer menos conectados, mas que essa campanha da fraternidade nos ajude a ser mais relacionados. Se a gente não consegue ser menos conectados, pelo menos mais relacionados. É isso. Espero que eu tenha criado pelo menos o desejo, o interesse de nós podermos conhecer um pouco mais sobre o tema Fraternidade e Educação, fala com sabedoria, ensina com amor. Aberto a discussões, a opiniões, a perguntas que vocês quiserem fazer. A palavra está franqueada. Rosângela, obrigado, dizendo que foi gratificante. Adriana, obrigado, Rosângela. Adriana, pode falar. Se quiser ligar a câmera, Adriana, para nós vermos você, mas fique à vontade, se quiser só o áudio também, tudo bem. É porque eu estou aqui na rua, Não tem problema. andando e ouvindo, né? Uhum. Participando. Mas é um tema, assim, que a gente
fica com vontade de falar mesmo, né? Assim, principalmente diante de tudo que a gente vem vivendo, né? Quando o senhor fala dessa mudança, né? Desse novo normal, eu mesma sou fruto disso, eu vivo enfrentando todas essas coisas aí que o senhor falou por conta dessa mudança de ritmo, né? Uhum. E quanto a essa questão de todos nós hoje estarmos conectados, né? Olha aí como nós estamos, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu aqui andando e participando, né? E me Aham. preocupa muito, assim, como nós vamos estar no mundo agora onde já é realidade o metaverso, né? O dinheiro digital, né? Assim, como vai ser isso? Né? Como é que nós vamos nos comportar? Como é que a educação vai estar se comportando, os desafios, né, os educadores e os educandos, assim, nessa diferença que nós, assim, que somos de uma outra geração, a gente passa apertado para acompanhar tudo isso que está acontecendo, né? E essa Uhum. geração que já nasce, né, parece que com esse chip, com esse gene aí, né, mais voltado para a tecnologia, já nasce conectado, né? E assim, e quando o senhor falou sobre o papel da igreja, eu fiquei muito feliz hoje com essa aula, porque assim, eu sempre me encontro nesse, nessa coisa assim, a igreja, né? E o senhor sempre fala muito da igreja em saída, o Papa falando também, então assim, a gente fica, mas a gente tem que sair das quatro paredes da igreja, né? Então a gente tem que estar atento a todas essas questões que impactam a sociedade. Então eu sempre fico assim com uma discussão interna comigo mesma sobre essas questões. Então para mim hoje assim foi maravilhoso mesmo assim, libertador em muitos aspectos assim das minhas confusões aqui, dos meus pensamentos. Uhum. É isso. Obrigado, Adriana, pela sua contribuição, né? Adriana, ela é sempre dedicada, sempre focada, tanto como cristã, como atuante na comunidade. Obrigado, viu? Flavinha, obrigada, padre. Como sempre, o senhor fala com tanta sabedoria e amor. Flávia, obrigado, né? Não sei se é com tanto assim, mas eu tô tentando, vou buscar isso, pelo menos que você está dizendo. Meu comadre Adelsa, né? Compadre, muito bom te ouvir, fiquei aqui saboreando tudo. Obrigado, viu, comadre? E aí, um beijo para Hillary, em Arinos, né? Que Deus abençoe muito. Eu vou escutar o Deison. Deison, ele é diretor de uma escola, então, como é que qual é a contribuição que ele tem? Ele está aí com a mão levantada, depois eu vou escutar a Denise e o Ganga, não sei qual dos dois que vai estar falando, mas vamos lá, o Deison. Se quiser ligar a câmera, Deison. Não sei se a luz aqui vai ficar bom. Ficou perfeito. Mas vamos lá. Boa noite, padre, sua bênção. Deus abençoe. Eu achei muito interessante a fala do senhor a respeito da educação, essa questão de transformação da pessoa, né, do ser humano. Mas eu queria também depois era conversar com o senhor mais separado, até porque aqui tomaria muito tempo, Uhum. a respeito de alguns outros temas que também foram falados, né, mas aí com mais tempo a gente senta e conversa, mas eu achei muito interessante as colocações, muito, muito bom. Ok, obrigado, Deison. Obrigado, viu? E assim, a gente senta sim, claro que a gente pode sentar e pode colaborar juntos aí. Acho não, a igreja precisa se envolver, as igrejas precisam se envolver com esse processo educacional que favoreça essa relação humana do homem e da mulher integral, não fragmentados, né? Com vários temas que são extremamente necessários de serem abordados e criar alternativas, não só ficar levando conhecimento, mais conhecimento, mas criar algo. Então, é escutar, discernir e agir conforme o texto da campanha da fraternidade. Obrigado, viu, Deison? Denise, Ganga. Depois eu vou escutar a Tiana. Denise. Padre, boa Oi. noite, padre. Boa Tudo noite, bem? Denise. Joia, que bom ter você de novo junto aqui com as nossas reflexões. Então, é, estamos aqui os três, aqui assistindo o senhor, essa aula Oh, que coisa boa, família unida.
É. Não vou, hein, padre, é rapidinho. Sim. Eu, padre, há 2 anos atrás, eu estava com 5 catequizandos, né? E esse ano Deus me confiou 11. Eu vou estar com 11. Uhum. Então, o senhor, como bom pastor que o senhor é, eu vou estar, assim, eu vou procurar estar atenta, né, às aulas. Hoje, com certeza, eu já comecei assim, a ter uma noção de como lidar, não é, com esses meus 11 catequizandos, Uhum. pré-adolescentes, né? Eu Uhum. quero estar tendo assim, essa sabedoria, sabe, padre? Né? Pode contar Então, eu quero comigo, sempre viu? você vai me dando dicas aí, padre, tá? De como ser também, né? Uma pastora, assim como o senhor está Uhum. ensinando, né, o certo para eles. Tá bom, padre? Tá bom. Muito obrigada. Eu que Muito agradeço produtivo. a Denise, o Ganga, Samuel, tá lá em Unai. Um grande abraço. Foram meus ex-paroquianos e sempre acompanhando aí. Essa conexão, ela, desde que ela cria a relação, é uma coisa positiva, né? Isso é muito bom. Agora, obrigado, viu, Denise? Um grande abraço para a família toda. A Tiana, depois a Rosângela. Obrigada, padre. Eu que agradeço. Tiana? Padre, eu, Sim. como educadora, sempre me preocupei em ensinar de acordo também com a igreja, e porque eu também sou igreja. Então, eu tenho que ensinar dentro dos parâmetros religiosos, com essa preocupação de falar com sabedoria e ensinar com amor, porque eu tenho que transmitir o ser igreja também com a educação, educando. Então, eu sempre me preocupei com isso. Como está sendo minha educação para educar os outros? Muito obrigada. Gostei muito, Obrigado a de você. grande valia essa palestra de hoje. A Tiana foi minha aluna na pedagogia, né, Tiana? Vai. Chique demais. Muito Obrigado, bom. Tiana. Muito obrigado mesmo. Antropologia. Falamos de Antropologia, Deus. né? Muito Eu bom. nem lembrava a matéria, antropologia. Tá Antropologia. bom. Obrigado. Rosângela, bem-vinda. Se quiser ligar a câmera para nós te vermos, melhor. Mas se não, pode só falar, Rosângela. Oi, Padre Giovanni. Oi. Então, hoje eu não vou poder ligar, não. Tá bom. Na próxima, Tá tá? bom, tá bom. Você também é Então, educadora, lembrando que a Rosângela é educadora, né? sim. Aí, eu vi, sabe, sempre colocando, né, que tinha as lives, mas nós estávamos fazendo, né, um curso de formação, né, também, pela escola, durante todos os dias, e coincidia com o mesmo horário. Não teve como, né? Então, acabou, né, os cursos, e hoje eu tive, né, a oportunidade de começar a participar. Então, como eu sou educadora e trabalho com os jovens aí do 6º ao ensino médio, trabalho aí com a disciplina, somente lá no ensino médio, que é filosofia e sociologia, assim, e quando o senhor estava falando, eu me vi muito, sabe? Fiquei muito feliz mesmo, porque eu sei o que eu faço, que eu estou fazendo um pouquinho disso que o senhor falou hoje. Aí, assim, eu me deparo assim, eu ensino assim, eu transmito para eles assim, e eu não só foco no conteúdo, como eu saio fora dele, trazendo o que o mundo hoje está propondo e colocando para cada um. E quando eu estava lá no 9º ano falando de globalização, falando de conexão, falando de redes, aí eu voltei, né, falando com eles sobre a questão aí do individualismo hoje na sociedade, do vazio que eles se encontram, os alunos, e fui falando, e depois eu me deparei com os alunos, né, uma aluna falando, né, como que ela se sente, porque hoje a gente vê isso, né, as pessoas
o tempo todo conectado, e cada um no seu mundinho, no seu mundo, e o vazio ali presente. Não só eu falando com eles, e eu sei desse vazio também que está em mim. Como eu sou educadora, e tem muitas disciplinas que eu trabalho, aí eu me vejo também. E conversando com eles, eu percebi o quê? Que parece que depois desse retorno das aulas, com esse pós-pandemia aí, que a gente está dentro dela ainda, eu percebi que parece que está mais difícil, muito mais difícil. Eu vejo assim, eles falando como que está se sentindo, o porquê será disso, aquilo. Então, são muitas perguntas. E esse encontro de hoje foi uma aula, para mim foi uma aula daquelas assim, sabe? Eu não tenho como mencionar o quanto foi gratificante. Que porque, bom. sabe, como a gente convive, principalmente com esses jovens, e a gente ter que se policiar muito e saber trabalhar com muita sabedoria. Sempre eu falo com eles que eu peço muito a Deus todos os dias, quando eu entro para a escola, que me dê sabedoria. Eu sempre peço sabedoria. Aí eu falo com eles, só que talvez assim, muitos deles não entendam o que é essa sabedoria ainda. E eu sei que é muito, muito mesmo difícil esse normal, esse novo normal que a gente está. E eu acho assim, uma necessidade muito grande de ter uma pessoa com tanta sabedoria, com tanta propriedade em falar, como o senhor, para estar vindo um dia, ter a oportunidade de estar na escola, porque os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas crianças estão precisando muito mesmo, assim, de ter uma conversa, de ter uma sacudida, eu não sei expressar, assim, com tanta fortaleza, o que eles estão precisando realmente. Eu só sei que está muito difícil, muito, muito. Eu, como professora, eu estou sentindo muita dificuldade. Imagina para eles. Por mais que a gente se policie, tenta passar, tenta fazer algo de diferente, mas mesmo assim, a gente não sente que está com aquela bagagem completa para isso. Não falou não, Rosângela. E é importante que esse processo ele passe pela escuta, pelo discernimento e pela ação. E que não faça sozinha. É isso que você está falando, me coloca à disposição, chamar outros atores para fazer parte desse sabedoria. Tem um radical do latim, que também serve tanto para sabedoria quanto para sabor. Então, de sapere e de sapore, né? Quer dizer, de sabor, vem do mesmo radical. Então, acho que aquilo que é bom, ele não só preenche o nosso interior, como ele alimenta o nosso interior, dá gosto à nossa vida, né? Legal. Ô, Márcio, um grande abraço para você, viu? Muito bem, quem mais quer participar? Temos outros educadores, temos pessoas de Unai, Garapuava, né? Tem a turminha de Garapuava aí, a turminha não, a turma muito boa. Sarinha, a Eva, que saudade, viu? Humberto, deu para ver vocês assim rapidinho. Unai. Então, todos aqui de Uruana de Minas, Sagarana, Cercado. Então, muito obrigado aí pela presença. Lá de Ouro Branco, Brasília, participando. Ouro Branco é próximo ali de Ouro Preto, acho que uns 30 quilômetros de Ouro Preto. Brasília, tem minha mãe, tem minha uma irmã, tem primo, Arinos, né? Tem compadres, primo, comadre, primo. Vai participando, acho que vamos criando uma rede fraterna. Mais alguém quer falar? Para não ficar uma live muito extensa.
Você entrou. Alguém mais? Não, né? Ô, Então, padre, oi, deixa eu sim, falar assim, fala. hoje eu custei conseguir entrar, porque meu filho, o Ivo não estava para me socorrer, ai, mas eu perdi até que eu consegui. Mas eu falar para o senhor, achei assim, muito assim, rico para nós hoje isso aí. Porque o engraçado é que hoje na escola, aliás, foi na escola hoje de manhã, Uhum, eu conversando com um aluno, assim, mesmo lá na cantina, eu converso muito com os meninos quando eles vão lanchar, e o uhum, menino chegou e falou comigo, tia, você tem um café? Você me dá? Que eu não dormi. Aí, me contando lá, e eu falei para ele, meu filho, mas vocês ficam muito conectados, vocês não dormem. E assim, não é o caso dele, mas de muitos que, infelizmente, tá vendo, eles ficam até, eles não desligam do uhum, telefone e acaba não dormindo. Aí ele falou, não, tia, mas mesmo quando eu não pego o telefone, eu já não durmo. uhum, Aí eu achei assim, muito importante isso mesmo, porque é isso que a gente está vendo todos os dias, né? Fala até às uhum, vezes na casa da gente, e assim, a gente tem que, até a gente mesmo, assim, de mais idade, igual, então a gente tem que estar nos vigiando para não ficar tão conectado em tudo que essas coisas têm necessidade, porque às vezes a necessidade já é preciso que a gente pegue, que a gente aprenda sem querer igual, né? Agora é uma necessidade eu estar conectado, eu tive que ligar para mim, me ajuda que eu não estou conseguindo, e a Thaís, e ela me socorreu. Mas uhum. assim, Padre, está muito Que bom bom. essa aula, estou muito feliz. E hoje, assim, tudo que assim, eu presenciei ontem, aliás, hoje na escola pela manhã, então tudo isso eu ouvi da boca do Senhor, né? Uhum, Assim, é como todo mundo tem colocado, a sabedoria do Senhor é muito grande, e fala assim, uhum. tem me ensinado muito mesmo, né? E o mais, né, que Deus possa Tá, abençoar, que cada vez mais Deus abençoe o Senhor com essa sabedoria que o Senhor tem de passar assim que a amém. gente consegue entender. Assim, o Senhor fala claro que a gente consegue acolher para dentro da gente, a gente acolhe mesmo, viu, Padre? Uhum. Que bom, que Então, tá. bom. Fico muito feliz, muito mesmo, tá? Obrigado, obrigado pela sua fala, Inês. Gente, só para poder ir finalizando, é, eu tenho uma linha nesses encontros que nós temos aqui, eu tenho uma linha de como que eu vou estar mesclando. Então, nós falamos sobre o Evangelho de Lucas, fizemos alguns encontros sobre o Evangelho de Lucas. O próximo que eu quero hoje, aliás, falamos sobre o Sínodo, falamos sobre o Evangelho de Lucas em 4 encontros. Hoje falamos sobre a campanha da fraternidade para dar aquela aquecida no coração, para começarmos a escutar melhor, discernir melhor e criar alternativas de ações. O próximo encontro, nós vamos iniciar uma caminhada maravilhosa e eu queria que vocês não perdessem. Logo no capítulo 9 de Lucas, Jesus, ele antes da transfiguração, ele teve 2 episódios. Primeiro, ele perguntou o que o povo estava dizendo quem ele era. E vocês devem lembrar quais foram as respostas, né? Uns estão dizendo que é João Batista, estão dizendo que é Jeremias, que é Elias, que é algum dos profetas. Então, estarmos dentro da quaresma e estudar o profeta Jeremias tem tudo a ver. Então, nós vamos começar na próxima semana o estudo sobre Jeremias, tá ok? Vocês vão encantar com o livro, assim, é muito interessante, é um jovem com uma sabedoria muito grande, com um coração muito aquecido por Deus e muito humano, reclama, chora, briga, conversa com Deus, lamenta, várias lamentações dentro do livro dele. E aí, depois que fizermos a trajetória de Jeremias, nós vamos lá para os Atos dos Apóstolos. Na verdade, tem uma ligação, uma relação muito legal. Então, não perca aí a próxima
o nosso próximo encontro. Se você está gostando, você assistiu pelo YouTube, divulgue o nosso canal, peça para que colabore para que outras pessoas também possam entrar nesse discurso, nesse diálogo que nós estamos fazendo junto. Agradeço todos que participaram, todos que estão assistindo pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser.